Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa com o Dr. Cícero Matsuyama. Falei certinho? Perfeito. Que é otorrinolaringologista. Obrigada. Imagina, é um prazer imenso. Fiquei muito contente quando eu recebi o convite, a gente recebe por telefone. Falei, nossa, como fiquei contente. Que Faz bom. um tempo que eu não ouvi. Pois é, e assim, nós contentes do senhor ter aceitado. E parabéns pelo programa. Muito porque obrigada. a gente sabe do feedback dos pacientes. O que eles falam? Conta. Ficam assim, doutor Cícero, quando você vai lá de novo? Porque a gente estão assistindo todo dia, né? Eles perguntam, quando... Não, depende de convite, da Regina e tal. Mas assim, a gente vê pelo feedback deles, é muito grande. Que as parabéns pessoas estão pelo assistindo, programa. né? Com certeza. Muito obrigada. Parabéns, viu? O programa agrada a todas as idades e parabéns mesmo. A gente trabalha para isso. Obrigada, doutor. Imagina, é um prazer imenso estar aqui, né? E falar um pouquinho para os seus... Infecção de ouvido? A gente vai falar de infecção de ouvido. É muito importante, né? Pois Tanto no inverno como no verão, viu, Regina? Isso é muito importante. São doenças diferentes que atacam o nosso ouvido, tanto dependendo da estação do ano. Eu não sabia que é uma no verão e outra no inverno. Adultos e crianças? Adultos e crianças. A gente tem uma imagem. Vamos começar lá. Entendendo direitinho. Ah lá. O que é isso? Aqui mostrando como é que o ouvido de uma criança, desse lado aqui do nosso, quem está vendo a televisão no lado esquerdo, aqui na criança, aqui no adulto. Aqui mostrando o nosso pavilhão da criança, o conduto, o tímpano, o ouvido interno e a comunicação que tem entre o ouvido e o nariz, que tem uma importância muito legal para falar para quem está assistindo a gente. No adulto, essa comunicação é mais vertical. E na criança é mais horizontal. Por isso que quando a criança vai mamar, a gente pede para não mamar deitada. Por quê? Isso aqui fica muito mais sensível se a criança vai mamar deitada. Por isso que a gente pede sempre para mamar sentada, que é uma das causas de otite em criança. Mas hoje o assunto vai ser mais para adulto. Para adulto. A gente vai focar o adulto e tal, mas no outro dia, quem sabe, a gente fala mais das crianças. Podemos falar sobre isso. Né? É boa ideia, doutor. Temos uma outra imagem que eu acho que ajuda a gente. Ah lá. Contaminação. Para causar otite, as bactérias presentes na boca ou no nariz percorrem as vias respiratórias, chegam na tuba auditiva até se instalar no ouvido médio. Aí mostrando as três partes do ouvido, mas se a gente conseguir dar um cortezinho nessa imagem que a gente tem aqui embaixo, consegue? Vamos, melhor, lá eu não estava entendendo. Então, porque eu falei das duas estações principais, o inverno e o verão. Quando eu venho aqui no verão, que é lá para dezembro, já no final de ano, o pessoal está indo para a praia, onde tem a otite é no conduto auditivo, tá? A pessoa de tanto nadar, a pessoa inflama o conduto. Tá. Isso no verão, porque nada, vai para a praia, fica o dia inteiro na piscina, não dá tempo daquele ouvido secar, aí ele dá otite externa, porque faz a parte, como mostra na figura, a parte externa do ouvido. Tá. Já no inverno, já é diferente. O que acontece? A inflamação vem no nariz, que a pessoa fica gripada. 5% das pessoas que são gripadas pode ter algum tipo de infecção, seja da amígdala, seja da sinusite, otite, pneumonia, 5% se complicam. Tá. Desses 5%, a inflamação sobe pela tuba auditiva, de novo falando dela, e inflama a orelha média, a otite então média. É outra região. As duas doem o ouvido, mas são locais diferentes. E uma é mais grave que a outra ou não? A otite média é pior, porque está mais perto do nervo. Otite média, a do inverno ou do verão? Do inverno, porque aqui pode dar meningite, pode ter complicações mais sérias. Nossa, não, que a otite externa também dá, principalmente quando o paciente é diabético, também pode ter complicações. Tá. Mas normalmente evolui muito melhor. Perfeito. Já a otite média necessita de um cuidado especial, um controle melhor do médico, tudo isso é muito importante. Tá. Vamos para mitos e verdades, então, sobre infecções no ouvido. É mito ou verdade que dor no ouvido sempre é sinal de infecção? Não, isso é mito. Mito. Por quê? Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório com dor de ouvido, qual que é o problema dele? Às vezes dá articulação, porque ele range os dentes à noite, que a gente chama de bruxismo, um nome meio feio, né? Bruxismo. Eu tenho bruxismo. Pois é. Você sabe que quem tem bruxismo, dá licença, vou até avançar um pouco do seu lado, adora uma massagem, porque até aqui fica duro. Olha. Então, quem tem bruxismo... Eu durmo com uma plaquinha. Então, isso alivia. Que, na verdade, o tratamento do bruxismo é consequência. Ninguém sabe, até hoje, por que a pessoa tem o ranger dos dentes à noite. Às vezes fala, por causa de estresse, às vezes do dia muito corrido, pode ver que tem dia que você está melhor e tem dia que você range mais os dentes. Imagina o primeiro programa lá em janeiro, o seu para estrear Mulheres. Nossa senhora, rangei os dentes a noite inteira. Então. E durante o dia a gente chama de briquismo, tá? Para quem não sabe, briquismo é durante o dia e bruxismo durante a noite. Só que tem algumas alterações que podem dar dor de ouvido. Infecção de garganta pode começar com dor de ouvido, por incrível que pareça. Olha só. Eu lembro sempre, quando eu estava na residência, alguns anos atrás, um cirurgião plástico,
era chefe de pronto-socorro, chegou para mim e falou, Cícero, estou com dor de ouvido. Médico, hein? Cirurgião plástico. Falou assim, vamos ver o ouvido. Olhei o ouvido, estava normal. Não estou indo mais nada? Um pouquinho de desconforto na garganta. Fui ver, na verdade, na garganta, a infecção de garganta. Na verdade, o que mais manifestou primeiro nele foi dor de ouvido. E era problema de garganta. É o que na linguagem popular a gente fala que reflete. Exatamente. Reflete. É aqui, mas o reflexo reflete aqui. No ouvido. Então, precisa tomar cuidado. Sim. Com articulações da ATM, problema de garganta, tudo isso pode acontecer com dor de ouvido. Perfeito. Uhum. É mito ou verdade que o uso constante de hastes flexíveis para retirada da cera no ouvido ajuda a prevenir infecções? Não, é pelo contrário, né? Todo mundo, a gente sempre fala, chega no médico otorrinolaringologista, a gente fala que as hastes flexíveis com ponta de algodão servem como se fosse aquelas buchas de canhão. Sabe aqueles filmes de pirata? Que o pirata põe a pólvora no canhão ou naqueles revólveres antigos e soca a pólvora para... Então, mas funciona da mesma forma. Você acaba empurrando toda a cera que eventualmente isso aqui o diâmetro é muito perfeito, então ele acaba, em vez de tirar, ele acaba empurrando para o interior do conduto auditivo, como você na figura, e acaba entupindo o ouvido. E muitas então, vezes não limpa, entope. Entope, e muitas vezes você pode machucar no ato da manipulação, causando uma otite externa aí, por causa do conduto. Perfeito. Tá? É mito ou verdade que as infecções pioram quando há contato com a água? Se você já está infeccionado, realmente a umidade, aquela água toda que fica há muito tempo pode piorar a infecção. O que a gente pede quando a pessoa está com infecção do ouvido é que até durante os banhos utilizam um algodão embebido em algum óleo de hidratação, seja de neném ou não, que ponha na hora da fora. Eu ia perguntar, porque a água banho? vem, impermeabiliza e aquilo protege o conduto para não deixar entrar a água, né, para não piorar a infecção. Algumas pessoas fazem até um algodão chamado parafinado. Você põe uma parafina, fazem farmácias de manipulação, que também pode ser feito. Mas no dia a dia é muito mais prático, um óleo de amêndoa, um óleo lubrificante que a gente usa para as crianças, para os nenéns, funciona muito bem. Faz uma umidade, faz uma embebição naquele algodão e põe por fora. Protege. Nunca faça pequeno, que muitas vezes a gente pede para as pessoas de idade fazerem, elas fazem bem pequenininho. Aí elas acabam perdendo e lá dentro do conduto a gente tem que tirar em consulta. Então nunca faça um algodão muito pequeno, né? Sempre na medida que você possa retirá-lo depois do banho e tal. Tá. É mito ou verdade que quem tem rinite ou sinusite é mais propenso a sofrer com infecção auricular? Isso de novo, daquele negócio que eu falei para vocês, da comunicação que tem entre o ouvido e o nariz, que chama de tuba auditiva. No momento que você tem sinusite, rinite, aquela tuba auditiva não funciona bem e acaba subindo as bactérias e infectando o ouvido. Tá. Maior atenção em duas pessoas especiais, as portadoras da trissomia de 21, tá, que tem um mau funcionamento da tuba auditiva, e aquelas crianças que estão com o palato aberto, que chama fenda palatina. Tá. Elas também, a tuba auditiva não funciona bem. Perfeito. Tá? Então essas crianças a gente pede muito cuidado com elas, muita atenção, tá? Principalmente hoje em dia a gente tem muitos pacientes com trissomia de 21. Não que eles aumentarem frequência, porque eles saíram de casa. Isso é muito mais importante, Regina. Antes eles eram escondidos da sociedade. Ótimo. E hoje a gente vê nas consultas mais pacientes portadores da trissomia, indo em escolas, frequentando os médicos e vivendo a vida, né? Vivendo a vida. E a gente dá as orientações específicas para cada alteração. Perfeito. Tá bom? É mito ou verdade que, se não for bem tratada, a otite pode comprometer a audição? Pode, porque é uma verdade. Via, tanto que a via de audição é do conduto auditivo externo e do interno, né? Que a gente tem na região da orelha média. O que a gente faz então? Com a infecção, isso pode causar uma lesão do nervo ou até a perfuração do tímpano. Olha. Você sabe que quando a junta pus nessa região média que eu falei do ouvido, ele acaba... muitas vezes o corpo quer resolver a infecção sozinho, então ela rompe o tímpano espontaneamente. Por isso que é muito comum a mãe falar assim, nossa, a criança estava chorando, a madrugada inteira, chorando. Eu fiz uma compressa aqui chorando, até que uma hora que fez, pum, começou a vazar. Ai, que desespero. Isso melhora a dor, porque o pus vazou de dentro da orelha média, passou pelo tímpano e extravasou pelo conduto. Isso alivia a dor. Então até mas parece, é muito horrível para a gente ver aquele pus isso. saindo, aquele pus sujando o travesseiro, mas muitas vezes mas é benéfico. alivia. Só que assim,
Por que a gente tem que passar no médico antes de acontecer isso? Se o médico, às vezes, examina e tem que realmente abrir o tímpano para tirar aquele pus, é uma perfuração controlada. A natureza não controla a perfuração. Muitas vezes ela pode perfurar e levar toda a membrana timpânica. Quando o médico faz, ele faz num lugar determinado e de pequenas dimensões, que rapidamente é cicatrizado essa pequena abertura do tímpano. Por isso que é importante. Sem otite dúvida. é um negócio muito importante. Muito sério, né, doutor Cícero? Aí tem uma particularidade. Eu fiz um estágio poucos dias na Holanda, isso faz há anos. E lá na Holanda eles preconizam muito médico de família. Sei. Tá? Então, aqui um determinado médico cuida de certos quarteirões e cuida de um número determinado de famílias. Quando a criança tem otite média aguda, aquela que eu falei do pus, atrás do tímpano, ele não passa antibiótico, porque ele tem a visita diária do paciente. Ele vem todo dia a criança, para ver se quando tem complicações ele passa um antibiótico. Mas se for pensar no dia a dia da gente do Brasil, é difícil fazer isso. Outra realidade. Muito bonito. Mas você vê que às vezes tem pacientes que falam para mim, doutor nem passou antibiótico, às vezes, porque ele achou que não deveria passar naquela hora. Sim. Mas o que acontece na Holanda, ele acompanha diariamente o paciente. Nossa, que mas beleza, qual né? que é o certo, qual que é errado, né? Para a Holanda, assim, esse é o certo para a gente. Então, mas assim, a observação é diária. A gente é impossível fazer assim, né? Assim, de ver o paciente todo dia. Mas realmente a prescrição com relação ao antibiótico diminui muito com essa visita diária, o acompanhamento diário. Ele conhece o paciente muito bem, mas ao mesmo tempo, você, Regina, tem um plano de saúde, você quer marcar uma consulta com o otorrinolaringologista ou oftalmologista que veio na sexta, que é o Omar, você liga pelo telefone. Ele fala assim, quero marcar consulta com o doutor Omar. É fácil, porque eu quero passar no oftalmo. Já lá, não. Para você passar no especialista, demora algum tempo. Entra numa fila para passar. Tudo tem os dois lados, então, né? Não é nem o céu nem o inferno tudo, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom? Temos perguntas do pessoal de casa e a gente vai começar a responder agora. Primeira pergunta é enviada pela Cristiane. O desvio de septo pode causar otite recorrente? Se sim, o que se deve fazer como forma de prevenir infecções neste caso? De novo, Cristiane. né? O desvio causa obstrução nasal, causa uma alteração da tuba auditiva, de novo a comunicação que nós temos que ouvir no nariz. A pessoa que tem um desvio de septo muito intenso tem a sensação que está descendo a Serra do Mar indo para a praia. Sabe aquela pressão que não abre? Aí ela fica bocejando, engolindo, fazendo força no nariz e assim vai. E não resolve? Não resolve porque tem problema anatômico, né? Tem que corrigir, fazer uma cirurgia chamada septoplastia. O duro é que essas pessoas também que têm isso, quando pega avião tem dor de ouvido. Principalmente não na decolagem, no pouso. E essa cirurgia é complicada ou simples? Hoje é feito com endoscopia, através de endoscopia. A gente não deixa mais tampões nasais, nas cavidades nasais, que realmente é o temor de todo mundo. Além daquilo lá dentro do seu nariz, na hora da retirada, muitas das pessoas desmaiavam, era comum isso acontecer, né? Hoje em dia a gente não faz mais. Hoje é bem mais tranquilo. Próxima pergunta. Outra coisa, Regina, que é importante falar. A gente não abre outro orifício na face para fazer a cirurgia. A gente aproveita as próprias aberturas narinárias. A gente Nossa, usa como evoluiu, hein? Não, muito melhor. Muito. Não se abre mais pela boca, que levantava a gengiva. Não se faz mais isso. Tá. Pergunta agora da Laís. Há 20 dias, tomei um antibiótico para tratar a infecção no ouvido. A dor passou, só que ainda não estou escutando muito bem. Parece que tem um pouco de água dentro do canal auditivo. A recuperação é demorada assim mesmo? Quando tem infecção, é como se fosse um furúnculo de pele mesmo. Tá? Até aquele processo inflamatório sumir, atrapalha toda a vibração. Se a gente puder fazer um corte aqui, pode. Atrapalha toda a vibração da parte ossicular. Aqui tudo fica inflamado. E tudo depende. Aonde fica inflamado, doutor? Perdão. Aqui, a membrana timpânica, aqui os ossículos, sabe aqui essa parte do meio aqui, tá? Isso faz com que a movimentação não funcione corretamente. E às vezes fica um líquidozinho, não que seja pus, mas um residual pós-infecção. Com prejuízo da audição. Com certeza. Tá. Então, por isso que pode demorar até 3 semanas. Bastante. Obviamente, se a pessoa acha que não está ouvindo nada, tem que voltar rapidamente ao médico, fazer um exame audiométrico, que a gente faz mesmo sobre infecção, para ver como é que está a situação do nervo, que é muito próximo, tá, Regina? Perfeito. Então a gente fica preocupado, a gente muda às vezes a medicação para uma medicação anti-inflamatória mais potente, por causa do tipo de inflamação que está acontecendo no nervo. Tá. Mas uma dica importante. Qual? Para os pacientes, para as pessoas que estão assistindo a gente. Se você está achando que está ouvindo menos, mas junto vem zumbido e tontura, o quadro é mais grave, porque pegou o labirinto que é junto com o nosso órgão da audição. Então, preste atenção. Se você está um pós-otite, tomando antibiótico, o zumbido piorou e piorou a tontura, quer dizer que está pegando o órgão do equilíbrio, você fique mais esperto, tem que voltar no médico rapidamente. Com urgência, né? Isso.
Tá, não pode dirigir, aí complica. Aí complica. Mais uma pergunta é enviada pela Fabiola. Tenho um refluxo gástrico e sempre que a azia piora, acabo ficando com forte infecção no ouvido. Existe alguma relação entre esses dois problemas? Existe, principalmente na criança. O problema é que a criança não reclama da azia. Lembra do nenenzinho da primeira figura? Tá? Então, nenenzinho, qual que é a principal dica que a gente dá, que a gente pergunta para as mães? Se a criança regurgitava muito quando era nenenzinho ou que tem soluço mesmo com a fralda trocada. Você sabe que neném com nenenzinho com fralda molhada tem soluço. Por quê? Eu já reparei. Reflexo vagal mesmo. Isso acontece para dar uma microlinha de diafragma. Tá. Mas assim, o que a gente pergunta, teu neném mesmo com a fralda trocada tem soluço? Tem, porque dá uma alteração por causa do refluxo, tá? E como a tuba auditiva é mais plana, ela é mais adeitada, faz com que ela infecciona mais quando tem refluxo. Então, mas a Fabiola já é grande, né? Ela mesma que mandou e tal. No caso dela, o refluxo tem a ver com a infecção? Tem, só se for muito violento. Normalmente, no adulto causa o quê? Problema de vocês que são trabalhadores da voz, profissionais da voz. O que é? Laringe. Tá. Dá rouquidão e fica com pigarro, né, Regina? Fica pigarreando toda hora. Isso faz mal realmente para a corda vocal. Tá. Mais uma pergunta. Fátima, tratamentos caseiros com azeite, cebola e camomila realmente são eficazes para quem está sofrendo com infecção no ouvido? Sempre lembrar, isso tudo para fora do conduto. Nada para dentro. Nada para dentro. Tudo aquilo que você for usar, tal, por exemplo, o azeite, provavelmente pelo calor do azeite, que muita gente esquenta na colher, tal, nunca dentro do conduto auditivo, nunca no canal do ouvido. Isso faz com que atrapalhe no exame clínico. Se você leva para o médico com inflamação, com dor, você vai examinar aquele conduto, aquele canal do ouvido cheio de óleo, fica muito difícil para fazer o diagnóstico. Né? Então, quanto menos você pingar algo que não seja, que alguém não seja médico, que não orientou para você usar, não use. Tá? E o camomila provavelmente deve ser para chazinho, para dar sementes, tal, que muita gente, mas por fora sempre. Tudo bem, isso tudo bem. Aí bem. Não tem problema. Tá. Vamos continuar. Mais uma pergunta enviada pelo Rubens. Opa. Para evitar infecções, é melhor usar fone de ouvido de concha ou o tradicional, aquele que se coloca próximo ao canal auditivo? Na verdade, eu achei, dentre as que a gente escolhe das perguntas, eu achei essa mais bacana, que é muito atual. A do Rubens? Por quê? Porque hoje você vê que tem fones de ouvido que a gente introduz no conduto auditivo externo, igual ao meu ponto, que é aquele mega bass, que o pessoal fala, que o pessoal jovem gosta muito, que quando você põe concha, você perde os sons graves, tá? E já aqueles que você introduz no conduto, o som grave é muito mais potente. Tá aí a dica. O fone de ouvido de tipo concha lesa menos o nervo auditivo. Lesa menos. Menos. Foi o que eu imaginei. Aquilo que você introduz no conduto, mas não tem nada a ver com a infecção agora da otite, mas em si a preservação da potência do seu nervo auditivo. Quanto mais você introduzir, aumentar o som, pior vai ser. Obviamente, se a pessoa liga baixo e aquilo lá, o outro de concha muito alto, vai ter lesão também, mas tudo tem moderação, né, Regina? Então, peraí, doutor Cícero, não tem a ver com o formato do fone, mas com o volume. Volume é a intensidade com que ele entra direto no nervo. Então, ouvir música alta realmente faz mal? Faz mal. Tanto que, assim, os aparelhos que passam pela Inmetro, tá, bem padronizado, eles têm um limite de volume que eles podem colocar na sua orelha. Já aqueles que a gente compra nesses lugares paralelos, não passam pela Inmetro, então eles não têm ilimitado volume. É nisso aí que o teu nervo sofre. Obviamente, em poucos 50 minutos, 40 minutos, por um período do dia pequeno, uma intensidade até um pouquinho mais, não tem problema. Duro que a pessoa ouve o dia inteiro, todos os dias da semana. Isso acaba causando lesão no nervo, surdez permanente. O duro não é ficar só surdo, o duro é ficar com zumbido também, porque junto com a surdez vem o zumbido. Então a pessoa, além de ficar surda, fica com zumbido. E nunca mais então vai ouvir o silêncio? Não, porque o zumbido é constante. E fica estressada, piora o zumbido. Nossa, doutor. Seríssimo. Então, se um dia for comprar algum presente, Dia dos Pais, não dê pro pai, o pai vai gostar mais da concha mesmo. Tal. Claro. Só que são mais caros, né? Fone de ouvido que introduz no conduto é mais barato. Mas preserva a saúde, vale a pena o investimento. Com certeza. Vamos então para mais uma pergunta. Simone, me mudei há 6 semanas para uma região de praia e desde então o meu ouvido não para de doer e está entupido.
Essa mudança de atmosfera pode causar uma infecção grave? Não, normalmente ela acho que pode ser até ser. A primeira causa de perda auditiva no ser humano, em consulta médica, assim, é cera. Às vezes pode ser cera, foi coincidência. Faz uma limpeza, acabou. Vai no médico, vê isso não é cera. A segunda opção, que era na praia. Às vezes é um ambiente úmido, na praia tem muita umidade, né? Maresia, cria mofo, e a pessoa fica com rinite, atrapalha de novo. Uma coisa leva a outra. Aí fica com catarro no ouvido, por dentro, atrás do tímpano, e realmente a pessoa fica, às vezes, com congestão maior nasal e fica com problema no ouvido. Porque muitas vezes a gente pensa que São Paulo é poluído, por isso que dá mais problema. Às vezes não. Se você mora na frente do mar, também se a casa também fica muito úmida, cada maresia, causa mais problema de mofo. Pode ver que quando você vai em um hotel, que não é muito bem conservado, você abre o armário e tem cheiro de mofo. Na hora. Você não sente? Na hora. Ainda mais quando é carpete embaixo. Agora, doutor, eu tenho um zumbido no meu ouvido 24 horas por dia há muito tempo. É que você usa esse ponto, né? Antes disso. É? O ponto piora? Piora, porque está direto. Eu não sei que intensidade de som. Eu acho que ele deixa um pouquinho mais alto para você prestar atenção também, né? Precisa tomar cuidado, né, Regina? Tá. Então, mas tem que ver, Regina, esse negócio. Ainda mais você de cor branca, tem algumas alterações de algumas pessoas da cor branca que dão mais, a pessoa sente mais zumbido. Olha, tá vendo? Fazer uma audiometria. Tudo bonitinho. Vou fazer. Doutor Cícero Matsuyama é otorrinolaringologista, o site dele é SEMA com C de casa, semahospital.com.br, o telefone 11 26 02 8000. 26028000. Muitíssimo obrigada. Imagina, eu que agradeço. Adoro o jeito que o senhor explica. Imagina, facinho, parece que a gente está ouvindo uma história. Amanhã, eu vou sair um pouquinho da pauta. Amanhã é aniversário da minha esposa. Como ela chama? Beijo, Viviane. Viviane. Vou dar um abraço para ela, um beijo, porque eu amo muito ela, né? Ela me ajuda muito. Que bonito. Quantos anos de casado? 20. A gente vai fazer 20. Parabéns. Agora, no final do ano, a gente faz 20. Parabéns. Que ela tenha... Ela que me dá força, né? Sim. Ela? A vida toda depois que os filhos vieram e tal? Não, assim, a gente já se conhece há 25 anos já. Tá. Né? E ela que, nos programas, imagina vir em programa falar, né? Ela que te incentiva? Não, eu ficava extremamente estressado, né? Assim, nervoso, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou falar lá. E ela foi me incentivando e cada vez, lógico, eu não sou longe disso, mas eu tento sempre falar de uma forma prática e tal. Mas ela nunca me criticou. Ela sempre falava, fala desse jeito e tal. Que influência positiva, né? Foi ótimo. Então, um beijo muito especial para essa grande mulher que eu não conheço, mas que eu já sei que é. Um dia eu vou trazê-la. Viviane, isso. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa festa, viu? Obrigado. Comprou presente para ela. Eu comprei agora. Aí, não, é surpresa. É. Por isso que eu perguntei baixinho.